Olá, meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Patologia, o PatoCast, uma parceria com o Departamento de Patologia da UFRN. E hoje vamos falar sobre uma condição cada vez mais comum, a esteatose hepática, também conhecida por muitos como a famosa gordura no fígado, e como ela pode se relacionar com os nossos hábitos alimentares e o estado nutricional. Isso mesmo, eu me chamo Gabriele e nós vamos conversar sobre como essa doença pode chegar a se desenvolver, porque ela está muito ligada à alimentação moderna. E é claro, vamos abordar também como a nutrição pode ser uma aliada, tanto na prevenção como no tratamento. Pois é, Gabi. Eu estava em casa esses dias e vi que o G1, em 2024, divulgou que cerca de 25 a 30% da população mundial possui algum grau de gordura no fígado. E que quando pessoas diabéticas, por exemplo, são avaliadas em exames, quase 70% são portadores da doença. Nossa, são números realmente impressionantes. Isso acende um alerta gigante sobre a saúde pública, não é mesmo? Mostra o quanto esse tema que escolhemos é urgente e relevante para o nosso público. Exatamente, Gabi. E o mais preocupante é que ela é muitas vezes uma doença silenciosa. Por isso hoje, vamos mergulhar fundo. O que exatamente é a esteatose hepática e por que ela se tornou tão comum? Então, Matheus, para a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a esteatose hepática é uma doença relacionada ao metabolismo do fígado, levando ao acúmulo de gordura nos hepatócitos, que são as células do nosso fígado. Pelo menos 5% do total dessas células precisam estar afetadas para a esteatose hepática ocorrer. Além disso, ela pode ainda ser subclassificada em 2 subgrupos, a depender da presença do consumo de álcool. Ela pode ser uma doença hepática gordurosa não alcoólica ou uma doença hepática gordurosa alcoólica. Nesse episódio de hoje, daremos uma ênfase maior na forma não alcoólica, uma vez que é ela que se relaciona, predominantemente, com o contexto da saúde nutricional. Isso porque alguns fatores como a obesidade, a resistência insulínica e a má alimentação são fatores de risco importante para o desenvolvimento dessa doença. Gabi, agora que entendemos o tamanho do problema, vamos mergulhar em como essa doença acontece. Como é que o fígado, esse órgão tão incrível, ele acaba acumulando gordura? Excelente ponto, Matheus. Os especialistas, como os que lemos nas referências da Sociedade Brasileira de Hepatologia, apontam para uma combinação de fatores. O primeiro mecanismo é o excesso de ácidos graxos livres no fígado. Ácidos graxos livres. Isso é um pouco técnico. O que é isso na prática? Bom, pense neles como os tijolos básicos da gordura. Normalmente, eles vêm do nosso próprio tecido adiposo, nossas reservas de gordura. Quando há um desequilíbrio no corpo, sobre o qual falaremos já já, essas reservas liberam gordura demais na corrente sanguínea. E o fígado, que atua como um grande filtro, acaba capturando mais do que consegue processar. Entendi. Então é como se o fígado recebesse uma enxurrada de gordura vinda de outras partes do corpo. Mas eu também ouvi dizer que o próprio fígado ele pode fabricar gordura. Tá certo isso? Exatamente. Esse é o segundo mecanismo, o aumento da lipogênese e a redução da oxidação de gorduras. Vamos traduzir isso de novo. Lipogênese. Lipo, gordura, gênese, criação. Então é o fígado criando gordura? Perfeito! O fígado começa a converter ativamente o excesso de carboidrato e de açúcares que ingerimos em gordura e, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, a oxidação de gordura, que é basicamente a capacidade do fígado de queimar essa gordura para obter energia, diminuindo. Uau, que cenário, viu? Então o fígado ele está recebendo gordura de fora devido a essa elevação de ácidos graxos e fabricando mais por dentro, devido a esse aumento da lipogênese. Então, tudo isso enquanto a sua capacidade de queimar o excesso de gordura está desligada? É a tempestade perfeita para o acúmulo. E sabe o que geralmente comanda essa bagunça toda? Isso nos leva ao terceiro mecanismo, a resistência à insulina e a inflamação hepática. A famosa resistência à insulina. Isso está ligado ao diabetes tipo 2, né? Isso. A insulina é um hormônio que avisa nossas células para absorverem o açúcar do sangue. Quando as células ficam surdas a esse aviso, o pâncreas acaba liberando cada vez mais insulina. E esse excesso de insulina no sangue dá a ordem errada para o fígado. Fabrique e armazene mais gordura. Basicamente é isso. E a inflamação? A inflamação é o pulo do gato perigoso. Quando o acúmulo de gordura é tão grande, as próprias células do fígado começam a sofrer. Elas ficam estressadas e o sistema imunológico reage, causando inflamação. E é aí que a esteatose hepática, que é só acúmulo de gordura, vira esteatohepatite, ou seja, associando o acúmulo de gordura à inflamação. Se não houver controle, podemos ter dano contínuo, fibrose, além disso, a cirrose hepática. Então quer dizer que a esteatohepatite é uma possível complicação da esteatose hepática? Isso
Isso mesmo. Segundo Hobbes, um dos principais livros de patologia, a esteatose hepática não alcoólica, que ela pode ser assintomática nas suas fases iniciais, ela também pode evoluir para um simples fígado gorduroso isolado, ou para uma esteatohepatite, que é bem mais preocupante. Corretíssimo. Essa última ela pode complicar ainda mais com uma cirrose ou com um carcinoma hepatocelular, ou seja, um câncer hepático. Isso acaba fazendo com que o fígado, um órgão de elevada capacidade regenerativa, não consiga se regenerar de forma tão efetiva, devido a esse dano prolongado, e aí a extensa formação de fibrose no órgão. Então fica claro que a esteatose hepática é um problema crescente e multifatorial. Mas voltando ao ponto crucial que muitos profissionais enfatizam, a alimentação. Ouvimos muito que ele é a chave para a prevenção e até a reversão desse quadro. Mas como exatamente certos alimentos ou padrões alimentares levam a esse acúmulo de gordura? E pior, a inflamação no fígado. Excelente ponto para aprofundarmos, Matheus. A literatura, incluindo referências clássicas como Hobbes e Cotra, realmente aponta para dois processos centrais na progressão para a esteatohepatite não alcoólica: a resistência à insulina e o estresse oxidativo nos hepatócitos. E a dieta ocidental moderna tem um papel protagonista em desencadear ambos. Certo, a resistência insulínica e o estresse oxidativo. Mas qual é a conexão direta com o que comemos? A conexão é íntima. Pense na resistência insulínica, um consumo excessivo de carboidratos refinados e principalmente de açúcares sobrecarregando o fígado. Esse excesso de gordura intrahepática, junto com o aporte aumentado de ácidos graxos vindo de dietas ricas em gorduras saturadas e do tecido adiposo disfuncional, o qual está associado à obesidade, interfere diretamente na capacidade da insulina de exercer suas funções no hepatócito, gerando a resistência insulínica hepática. Entendi. Então, certos açúcares e gorduras na dieta não só fornecem tijolos para a gordura acumulada, mas também atrapalham o funcionamento da insulina no próprio fígado. E o estresse oxidativo, como a alimentação influencia nisso? Aí entra o que muitos chamam de segundo golpe. Esse mesmo excesso de ácidos graxos saturando o hepatócito sobrecarrega as mitocôndrias, as usinas de energia da célula. Elas tentam queimar essa gordura, mas acabam produzindo excesso de metabólicos reativos de oxigênio, como se fosse a fumaça de um motor trabalhando no limite. Dietas ricas em gorduras saturadas e pobres em antioxidantes naturais, presentes em frutas, vegetais e nozes, exacerbam esse problema duplamente, fornecendo mais combustível para gerar metabólito e oferecem menos defesa para neutralizá-los. Tais metabólitos danificam as estruturas celulares, como a membrana plasmática, proteína e até mesmo DNA. Ativam vias inflamatórias e podem levar à morte dos hepatócitos, caracterizando a esteatohepatite. Que ótima explicação, Matheus. Inclusive, ensaios clínicos publicados em periódicos de referência internacionais demonstraram por meio de análises bioquímicas e de avaliações histopatológicas detalhadas, incluindo a quantificação de esteatose, inflamação lobular e graus de fibrose, que nutrientes específicos como ácidos graxos insaturados, antioxidantes e compostos bioativos modulam vias metabólicas e inflamatórias hepáticas, evidenciando de forma robusta o papel determinante da nutrição na progressão e regressão da doença hepática gordurosa não alcoólica. É aí que a gente vê a importância da alimentação. A diabetes mellitus tipo 2 é a principal forma de desenvolvimento da resistência insulínica adquirida na população mundial. Além disso, uma alimentação rica em calorias aliada a uma redução da prática de exercícios físicos pode correr junto com os principais fatores de risco. Ah, Matheus, esse é um excelente ponto que você levantou. Alimentação e atividade física. É impressionante como esses dois pilares estão prejudicando nos tempos atuais, não é? Totalmente, Gabi. Vivemos na era do fast food, dos ultraprocessados e das entregas por aplicativo. É uma praticidade que, infelizmente, muitas vezes vem carregada de açúcares, de gorduras ruins e de calorias vazias, que vão direto sobrecarregar o fígado. E ao mesmo tempo o sedentarismo virou a norma. Passamos horas sentados trabalhando, depois mais horas sentados no trânsito ou no sofá. O nosso corpo simplesmente não foi feito para ficar parado. E ele desaprende a lidar com a energia que consumimos, estocando-a principalmente no fígado. É a combinação perfeita para o desastre hepático. Por isso os especialistas são unânimes. A base do tratamento para a esteatose é mudar o estilo de vida. E isso começa com a nutrição balanceada. Não é passar fome, mas fazer escolhas inteligentes. Exatamente, é descascar mais e desembalar menos, priorizar comida de verdade, fruta, legume, grãos integrais, proteínas magras, reduz aquela enxurrada de açúcar e de gordura que força o nosso fígado a trabalhar dobrado e a estocar gordura. E o exercício físico entra como um parceiro ideal dessa boa alimentação.
A atividade física regular, seja uma caminhada, natação ou academia, age quase como um remédio. Ela ajuda a queimar gordura já acumulada e, crucialmente, melhora a sensibilidade à insulina, quebrando aquele ciclo vicioso que a gente mencionou. E ainda tem a questão da cervejinha, não é? Não só a cerveja, né? Mas as bebidas alcoólicas no geral podem acabar complicando o processo de gordura no fígado. Mas lembre-se de que isso entrará na outra classificação de esteatohepatite que citamos inicialmente, a alcoólica. Eu vi que também pode haver uma influência genética, não é? Sim, tanto genética como epigenética, ou seja, a gente pode acabar sendo afetado pelo ambiente, causando mudanças nos nossos genes. O Ministério da Saúde e todos os especialistas colocam a mudança no estilo de vida como a base absoluta de tudo. Mas, Matheus, é fundamental a gente entender que não estamos falando de uma dieta da moda ou de uma solução rápida. Com certeza, Gabi. Não é sobre restrição severa, é sobre reeducação alimentar. É um processo de reaprender a relação com a comida, entender o que nos nutre e o que nos inflama e fazer isso de uma forma sustentável para o resto da vida. E vamos ser honestos, mudar hábitos tão profundos sozinho é uma tarefa quase impossível. E é aí que o acompanhamento interprofissional se torna não só um luxo, mas a chave do sucesso. O paciente precisa de um time ao seu lado. Perfeito. Você precisa do médico, como por exemplo, um hepatologista ou um endocrinologista, para avaliar a gravidade, do nutricionista para desenhar uma reeducação alimentar de forma individualizada e do educador físico para criar um plano de exercício seguro. Dessa forma, tudo isso se interliga para formar o pilar principal, um novo estilo de vida. A esteatose hepática é uma das faces mais silenciosas da má alimentação e do sedentarismo. O bom é que, em muitos casos, ela é reversível desde que haja mudanças de hábitos. E essa palavra silenciosa é o grande alerta, né? O perigo é a pessoa não sentir absolutamente nada por anos, enquanto essa gordura vira inflamação e começa, tijolo por tijolo, a destruir o fígado. Perfeito, Matheus. É uma doença tratável, sim, mas o tempo é crucial. Se não for cuidada, essa inflamação silenciosa pode evoluir para uma fibrose ou, no pior cenário, uma cirrose, que são danos permanentes e gravíssimos. Por isso, a gente quer fechar hoje com uma reflexão para você que nos ouve. O que seu fígado diria sobre o seu prato de hoje? E com essa reflexão, é com muito prazer que encerramos o nosso PatoCast sobre esteatose hepática por aqui. Queremos agradecer imensamente a cada um pela companhia e pelo interesse. Muito obrigada, pessoal. Cuide-se e até a próxima.